Boa tarde a todos. Obrigado aos mestres, em primeiro lugar, que está disponibilizando, né, o acontecimento deste evento, dessa palestra. Agradeço ao INB por este espaço e agradeço a visita de todos vocês aqui, que também tiraram um tempinho para vir ouvir algumas palavras sobre os mestres, sobre ensinamentos. Nós estamos com uma exposição, não sei se todos já sabem, aqui no andar de cima. Depois não sei se vocês todos já viram, mas é muito interessante, que são fotos tiradas pelo nosso mestre Sri Mahakrishna Swami, em várias viagens que ele fez, né, pelo Brasil e por outros lugares também. E nós pegamos essas fotos e adicionamos mensagens, poemas de livros. Ele escreveu muitos livros, e de livros que ele escreveu. E mensagens muito lindas. Está muito linda a exposição. Depois eu convido vocês a irem lá e convidar outras pessoas também. Em primeiro lugar, vou falar do mestre Ramana. Não sei se alguém já ouviu falar sobre o Ramana. Ramana é um mestre indiano que viveu pelo século XIX e meio do século XX. Ele desmistificou e desomitiu os ensinamentos da verdade, os ensinamentos da yoga. Por que ele fez isso? Ele desmistificou, ou seja, ele deixou sem mistérios a verdade. Ele deixou à tona a verdade nua e crua para todos conhecerem. E desomitiu os ensinamentos, deixou-as claras, para que nada ficasse oculto, para que as pessoas soubessem que a verdade é para todos. Todos têm acesso à verdade. A verdade não é seleta de algum grupo. A verdade é para todo mundo. E ele trouxe também ensinamentos, assim como, não sei se vocês já ouviram falar em Upadesa, que é a marca registrada do Ramana. A Upadesa é instrução silenciosa, ou seja, é quando o mestre, silenciosamente, ele orienta a pessoa, pelo olhar ou pelo silêncio mesmo. O Ramana, quando ele tinha mais ou menos uns 14 anos, por aí, ele vivia no sul da Índia, e ele passou por uma experiência ele deitou no chão do quarto dele e ele sentiu como se o universo todo estivesse ali com ele. Ele sentiu um fogo, uma coisa assim, e ele sentiu como se a pergunta, quem sou eu? E aí ele sentiu que ele era consciência. E aí, através dessa experiência, ele sentiu que ele devia ir para essa montanha, como nós vimos no vídeo. Ele já estava para ir para a universidade. Ele abandonou tudo, deixou um bilhete falando que o propósito dele era honesto e partiu em direção a Arunachala. E que ele sentia que ali, que era a força que se manifestava e que ele poderia fazer o trabalho dele ali. Então, ele chegou nesse lugar, Arunachala, em Tiruvannamalai, a cidade, Arunachala é a montanha. E ele começou a meditar em cavernas, em várias cavernas que tem lá nesse lugar. E aí ele sentiu, aí as pessoas, começou a se formar um grupo de discípulos à sua volta. E ele
Inclusive tem um fato interessante que eu queria relatar para vocês. Enquanto ele estava na caverna meditando, aí ele estava lá e aí alguém perguntou, né? Porque isso da história que ele tinha contado. Ele estava sentado e passava cobra, porque lá na Índia, né? Tinha macaco, cobra é muito animal. E passou uma cobra assim, perto dele. E aí perguntaram para ele o que ele tinha sentido. Aí ele falou assim, algo frio e úmido. Porque todo mundo imagina assim, eu vou ficar com medo, vou sentir medo, vou ficar... Não, ele era natural, naturalmente, né? E aí ele começou o trabalho dele nesta montanha, os discípulos também, servindo o mestre. Mas ele trabalhava também. Ele não era assim, as pessoas trabalhavam e ele, tudo que ele fazia era com muito amor, muito sentimento. E até assim, as mínimas tarefas diárias, as mínimas coisas, ele fazia com devoção. Não importava assim, não importasse se ele fazia uma coisa muito assim, desse uma palestra, desse iniciação para as pessoas, ou se ele consertasse uma folha, arrumasse, lavasse alguma coisa, ele lavava as roupas dele. E aí ele fazia tudo com muita perfeição. Certa vez, a mãe dele esteve lá no ashram, a mãe dele ia lá, e a mãe dele chamava Lagamal. E a mãe dele esteve lá no ashram, e a mãe dele estava querendo um tratamento especial dele. Aí ele falou assim, ele falou para ela, eu não posso dar um tratamento especial, porque se eu dar um tratamento especial para você, eu vou ter que dar o tratamento especial para todas as pessoas. E eu não posso, não é possível dar esse tratamento. Você tem que ter o mesmo tratamento que qualquer outra pessoa. Ele falou isso para a mãe dele. Imaginem. E é assim, é porque a força é para todos. E ele não vê diferença entre a mãe, entre o ser é único, o ser é um só. Ele não fazia essa diferença.